Olá, esse é o Aprenda Blender Rápido. Eu sou o Daniel Capua e essa é a aula de modo objeto. E para o modo objeto, a primeira coisa que a gente tem que saber é que clicando no objeto, ele vai ficar destacado como o nosso último objeto clicado, e clicando fora dele, você desseleciona aquele objeto. Com ele selecionado, a gente pode vir aqui no cantinho e tem vários modos que nós podemos abrir. No geral, o Blender vai abrir primeiro já no modo objeto, então a gente já está pronto no modo que precisa usar. Para adicionar objetos, que é a função básica do modo objeto, a gente vai usar Shift A. Mas antes disso, a gente vai usar Shift e botão direito para colocar o cursor 3D onde a gente quer, por exemplo, em cima do cubo. Ele vai entender que está em cima dessa superfície. Quando a gente apertar Shift A, vamos lá na primeira opção, Mesh, ou em português seria malha, pegar uma esfera do tipo V, e aí ela vai surgir com o centro dela naquele ponto que era em cima da face do cubo. Daqui vem as nossas três ações principais no modo de objeto. G, de grab, para pegar e mover o objeto. Então, clique no botão esquerdo para soltá-lo, ou então Enter, também funcionaria. S, para dimensionar ou escalonar. E R, para rotacionar. A gente está fazendo isso sempre em relação ao nosso ponto de vista. Então eu estou rodando aqui esse cubo em relação ao nosso ponto de vista, que é um ponto de vista não muito exato. Se eu quisesse que ele rodasse num eixo específico ou por um número específico, a gente só precisa organizar isso, colocar junto das nossas informações da tarefa antes de clicar. Ou seja, eu vou apertar R e antes de clicar para ele ficar na posição, eu vou apertar aqui Y. E agora ele só roda no eixo Y. E se eu quiser rodar ele 30 graus, ao invés de usar o mouse para controlar o quanto ele roda, eu vou digitar 30. E aí depois de tudo isso, ou aperto Enter, ou aperto clique. E aí o nosso cubo ficou aqui rodado 30 graus para a direita, no eixo apenas Y, exatamente Y. Se a gente usar a câmera para olhar de frente, ele está aqui exatamente nesse eixo rodado, e nos outros ele está retinho. Se eu quiser desfazer essas coisas, eu vou usar Alt S para desfazer a escala, Alt R para desfazer a rotação e Alt G para desfazer a movimentação, notando que o Alt G não jogou a esfera para onde ela foi inserida na cena, e sim para o ponto 000, onde as linhas X, Y e Z se cruzam, e agora o centro da esfera também cruza ali com tudo isso. As numerações e eixos podem ser usadas para os outros também. A gente pode usar, por exemplo, uma escala de 2 vezes só no Z para o cubo, e assim vai. E aí temos como fazer combinações de todos esses parâmetros. Mas agora vamos ver isso mais aprofundadamente na parte amarela. Para a parte amarela, a primeira coisa que a gente vai ver é um cuidado. E quando você usa escalonar, ou G ou R, qualquer um deles, a distância que o mouse está do centro do objeto, que é um pontinho laranja aqui no meio, vai influenciar o que você está fazendo. Então, se você estiver com escalonar muito próximo de uma borda aqui, o mouse, apertar escalonar, quando você bater o mouse na borda, você não vai conseguir ir além disso. Então ele atrapalha para você escalonar. Da mesma maneira, se você estiver com o mouse muito próximo do objeto, do centro do objeto, é um problema porque qualquer mínimo movimento altera demais ele e você perde o controle do que está fazendo. Uma saída para isso é usar o Shift. Então o movimento de levar o mouse aqui até a borda move tanto assim o objeto, mas segurando o Shift eu faço um movimento muito amplo e ele move muito menos. É o modo de precisão, segurar Shift antes de clicar. Então pega o objeto, G, R ou S, segura Shift, chega certinho na precisão que você quer e aí termina fazendo o que você queria fazer, clicando e deixando o objeto no exato lugar, tamanho ou rotação que você queria. Outra coisa interessante é que o objeto preserva a sua própria rotação. Então, se a gente apertar N, nós vamos ver aqui um menu lateral, e na primeira aba do menu, onde diz item, eu tenho aqui o item selecionado, que é um cubo. Ele está dizendo o tamanho do cubo, a escala que está o cubo, ele está o dobro de tamanho no Z, ou seja, está mais alto do que nas outras dimensões, e ele não tem rotação nenhuma. Vamos botar uma rotação nele, que eu poderia escrever aqui no Y, por exemplo, 30, como a gente fez antes, ou poderia vir aqui e fazer R, Y, 30. Daria no mesmo. Agora ele girou 60, porque eu estou fazendo de novo o mesmo comando.
Da mesma maneira eu poderia desfazer ou com Alt R, como já vimos, ou então com R, Y, 30 menos. E aí ele vai voltar 30 graus na direção que ele estava indo. Mas não era para isso que eu queria entortar esse cubo aqui. A ideia de entortar o cubo é dizer que ele ainda tem um lado de cima e ele ainda tem um lado de baixo dele. Então se a gente usar G para mover e X, aliás, e Z, que é para cima e para baixo, ele vai mover para cima e para baixo. Mas se eu apertar Z duas vezes, agora ele passa a usar o eixo do objeto do que é para cima e para baixo. E é por isso que é importante a gente ter um objeto organizado no começo, para depois, conforme você estiver modelando, estiver mexendo ele no modo de edição ou em outras técnicas, ele continuar fazendo sentido, né? Então aqui eu tenho um objeto que ainda sabe onde é para cima e onde é para baixo, e é o que eu esperava que acontecesse, né? Ele é um paralelepípedo simples, né? Dá para ver onde é em cima e onde é embaixo dele, e ele vai na direção certa. A mesma coisa ocorre para rotação e a mesma coisa ocorre para escalonar. Sendo que para rotação, quando você aperta R duas vezes, você tem um cursor diferente, que tem setas vermelhas e verdes, e conforme você vai para cima e para baixo, ele roda nessa direção, né, como se você tivesse com um eixo próprio X atravessado a partir do seu ponto de vista, e para a esquerda e para a direita, como se tivesse um eixo Z próprio da esquerda para a direita. Claro que combinando esses movimentos a gente roda o objeto para todos os lados, e é muito prático de trabalhar com isso quando você vai fazer animações principalmente. Por fim, Ctrl Z funciona, volta todas as nossas ações. E um detalhe que eu queria dizer aqui, que quando a gente chegar lá no modo de escultura, o escalonar as coisas sem tomar cuidado pode gerar problemas. Então, se eu no modo de objeto, escalonar o objeto para essa altura, o pincel vai agir de maneira estranha depois. O melhor que a gente faz é usar um truque, que é usar o Ctrl A, e aí ele diz aplicar as transformações, e nós podemos escolher todos os tipos de transformações. Se a gente não souber o que fazer, a gente pode colocar All Transformations, e pegar All Transforms, aliás, e pegar todas de uma vez. Então quando eu faço isso, a gente pode ver aqui do lado que agora não tem mais rotação, agora não tem mais escala, né? A rotação desse objeto aqui agora é a que está. Ele foi transformado, ele agora é uma rotação 000 nessa posição que ele está aqui. E ele é de uma escala 1, 1, 1 no XYZ para o que está aqui. Antes, Ctrl Z, ele estava aqui numa localização em relação ao centro do lugar aqui. Então se a gente desse o Alt G, ele ia pular lá para o centro. A rotação já estava zerada. E a escala estava ponto 56, né, ponto 51, ponto 51 e 2.96, ou seja, quase 3 vezes a altura do tamanho original dele. E os pincéis iam se deformar dessa maneira também, que vai gerar um efeito muito estranho que na hora de fazer escultura não é o que a gente quer. Por isso, aplicar transformações é o nosso último passo de trabalhar objetos no modo de objeto. Dá para fazer isso mais fácil trabalhando eles diretamente no modo de edição, mas se estiver dando algum problema, algum bug, pode ser isso, vale a pena saber que fazendo isso, às vezes a gente resolve, né, muita coisa que podia estar dando errado aí. Da aula de objetos é isso. Vai ter uma aula extra agora, mas a gente se vê lá.